Fala pessoal, tudo jóia? Começando esse vídeo aqui com essa camiseta maravilhosa que eu comprei na Paulista. Bom, eu vou começar pedindo uma coisa aqui, uma ação que eu nunca pedi pra vocês, mas eu acho que é prudente, é viável, diante de tantas mensagens que eu tenho recebido nas minhas redes sociais, inclusive questionando por que de eu não estar produzindo mais vídeos. Assim como muitos que me assistem, eu também tenho meus processos, né? De reencontro, de caminho. Mas eu nunca vou abrir mão de expor a minha opinião aqui nesse meu canal. O que eu queria pedir para vocês é o seguinte: 87% das pessoas, o YouTube me dá essa métrica, 87% das pessoas que assistem os meus vídeos, elas não me seguem. Então eu gostaria de pedir encarecidamente que você me seguisse, curtisse, pode compartilhar com os amigos, manda, fala, ó, olha aí o que o Rafa tá fazendo, tal. Porque eu tenho recebido mensagens de pessoas que eu não conheço e que eu tenho ajudado. E eu acho que, assim, o início desse canal foi justamente esse o propósito. Se você entrar no sobre o canal, eu tô em São Paulo, aqui é uma barulheira insuportável. Agora é um avião. Se você entra no meu canal aí no sobre, você vai ver que são situações vividas de uma geração pouco discutida e de forma até que empírica, né? Situações que eu passei e que eu aprendi com a vida. Porque a vida, ela me deu várias lições. E eu acho que compartilhando, a gente pode agregar, somar a sociedade, né? Acho que quem é do bem quer ver todo mundo bem. Enfim, esses dias eu assisti um vídeo do Tesla, na verdade não do Tesla, mas de um filósofo explicando como que o Tesla ele conseguiu largar a dependência do jogo. Para quem não sabe, Nikola Tesla ele era adicto em jogo e perdeu todas as economias não só dele como da família. A mãe dele, de uma forma bem consciente e inteligente, não repreendeu. Pelo contrário, deu todas as economias e falou: Toma, Nico. Isso é verdade. Ela deu todas as economias e falou: Toma, Nico. Enquanto você não perder tudo, você não vai parar. E ele de fato fez. Perdeu todas as economias da família. Quando a gente está, assim, em uma adicção, parece muito bacana no começo, mas quando a pessoa perde o caminho, isso é adicção, eu falo em tudo, em jogo, droga, remédio, mas quando você perde o caminho de que ela tá te fazendo bem e tá te fazendo mal, vira um problema, uma dependência. O ser humano não é que ele vira, se torna mau caráter. Não, na verdade é efeito da droga, é efeito do vício. Ele faz coisas porque o corpo pede de uma maneira assim, quase que impossível de controlar. Nesse vídeo, o Tesla passa algumas dicas para que você largue a dependência, largue a adicção do jogo. Mas, depois que eu assisti, eu percebi que se trata de behaviorismo, de Skinner, de Pavlov, se trata de uma série de estudos elaborados e que de fato funcionam quando praticados. Eu acredito muito que as pessoas elas não devem ser internadas, eu sou totalmente contrário, porque clínica hoje só existe pelo fator religioso, não tem nada de humano numa clínica, ninguém perde o seu vício quando o ambiente continua o mesmo. A pessoa pode ficar internada 10 anos, se ela volta para casa e existe o mesmo problema, ela não vai mudar. E quando eu digo o mesmo problema, eu não quero vitimizar o usuário, vitimizar o adicto. Tampouco culpar aqueles que estão em seu entorno. Mas vale a pena a gente reforçar que são gatilhos. A vida ela é feita de estímulos e de resposta. Em todos os sentidos. É claro que se eu tenho um determinado estímulo, a minha resposta é diferente de outra pessoa. Isso em relação
genética, em relação social, dentre várias outras. Então nós somos os únicos que temos esse raciocínio, né? Respostas. Os outros animais não. Se a gente pegar rato, tartaruga, ela sempre, diante de um estímulo, vai ter a mesma resposta. O ser humano é o único ser vivo que tem diferentes respostas para os mesmos estímulos. Agora, o que causa o estímulo para a sua dependência? Isso é uma coisa de se pensar. Foi alguma coisa que você passou na infância? Não sei. A análise está aí. Para você descobrir a autoanálise. A busca de um profissional, um psicólogo, é super válido. Mas se você não tem condições e já quer bolar uma estratégia, eu vou te falar agora um plano de meta para que você largue a sua adicção, seja ela qual for. Primeiro de tudo, você tem que pensar, analisar em qual contexto o seu vício ele está sendo praticado. Em qual situação? É por isso que o vício do cigarro, do tabaco, é o mais difícil de largar. Porque ele é liberado. Então você toma um café, você quer fumar. Você almoça, você quer fumar. Você quer ir no banheiro, você quer fumar. Você quer fazer qualquer coisa, você quer fumar. Por isso que ele é o mais difícil. Assim que você analisa o contexto que você pratica a sua adicção, você precisa entender que ela é uma resposta a determinado estímulo. E qual é esse estímulo? Qual é o estímulo que está te fazendo ter esse comportamento que você não queria ter? Que você perde o controle, parece que vira a chave, você fica cego. Na hora que volta, amigo, você volta falando, que porcaria que eu fiz, né? Como é que eu sou? Aí você fica se autodestruindo, né? Às vezes esse comportamento de autodestruição é até um julgamento que as pessoas fazem a seu respeito e você fica se colocando nesse papel, né? E você veste a carapuça. Não, você não tem que vestir carapuça nenhuma, você tem que viver para você. Então o primeiro passo é você analisar em que contexto você está praticando o vício. O segundo passo é você entender a emoção. É uma emoção autodestrutiva? É um prazer? É uma tristeza? Se é um prazer, o que está tão ruim na minha vida para eu ter esse prazer? Dinheiro? Não é dinheiro. Não é dinheiro. Eu assisti a um history de uma DJ, a Bellini, onde ela fala o que é felicidade. Daí ela fala assim, porque às vezes a gente nunca está satisfeito, né? Então a gente tem que olhar a grama daquele que está numa situação horrível para entender que a gente está muito bem. É como na música do Fala Mansa, né? Só que ele fala de amor, mas é assim, né? Na hora que eu acendo a luz eu vejo que eu tenho tudo. Só falta você. Entendendo a emoção, você vai anotando tudo isso. Não adianta você pensar, porque na hora do clique, meu amigo, você vai esquecer. Você tem que anotar. Hoje todo mundo anda com o celular, anda com uma nota. Antes de você jogar, antes de você usar determinada droga, antes de você ter algum comportamento que é fora do seu controle, abre a nota do celular e lê em que contexto que você está tendo essa vontade e quais as emoções que você sentiu antes. Porque dessa maneira você começa a ter um autocontrole, você começa a pensar, talvez eu não queira ter essa emoção de novo, então eu vou evitar. Você precisa analisar o ambiente que você faz. O que favorece você utilizar a droga? O que favorece você jogar? Por exemplo, na minha situação,
Em Ribeirão Preto, começava quinta-feira, já me dava uma ansiedade de sair de casa pra tomar uns goró. Aqui em São Paulo eu não bebo. Eu ainda preciso estudar muito economia, saber fazer valer a pena o meu dinheiro, né? E não existe essa questão de que é fácil ou difícil, gente. Não existe. Eu tenho amigos milionários que são isso aqui e tenho amigos pobres que gastam horrores. Então, a questão do dinheiro é muito mais ampla. Por que que Ribeirão Preto, pra mim, me dá vontade de sair, de beber? Eu ainda não sei. Isso vai ser fruto de muita análise. Mas eu sei que aqui em São Paulo eu não tenho essa ansiedade para sair à noite. A minha vontade aqui é muito mais de estudar, de ir no museu. Então você tem que analisar, voltando, você tem que analisar o ambiente e a razão da sua fuga. E você tem que anotar isso também. Ah, eu fico em casa e meu pai começa a falar, me julgar muito, meu irmão, minha mulher começa a me julgar muito, e dessa maneira eu tenho vontade de sair e usar droga. Conversa, faz um diálogo. Mas se você só vai descobrir se é realmente isso, na hora que você começar a compreender a razão pela qual você está fugindo da realidade. E você tem que entender também que existe uma diferença muito grande entre resposta habitual e resposta extinta. O que é isso? Como eu falei no começo do vídeo, para cada estímulo existe uma resposta. O que é a resposta habitual? A resposta habitual é aquela: eu fumo um cigarro por dia. Eu estou 20 anos sem fumar. Voltei a fumar depois de 20 anos. Isso é uma resposta habitual. A resposta extinta é aquela que acabou. Por que que muitos médicos profissionais, eles indicam para quem está parando de fumar, ó, toda vez que você sentir vontade de fumar, toma muita água. Sabe por que que existe essa técnica? Porque isso se chama emparelhamento de novos hábitos. A gente tem um estímulo e tem uma resposta. A partir do momento que vem um emparelhamento, a gente cria outra resposta. É muito louco isso, gente. Na faculdade, eu vi um estudo de pessoas que tomavam um determinado medicamento que aumentava algum composto no sangue, eu não lembro qual que era, mas enfim. Durante 5 dias, um grupo de 18 pessoas tomavam o composto, que era o medicamento, e 18 pessoas tomavam placebo. O placebo não teve alteração nenhuma. As 18 pessoas que tomaram o medicamento, que de fato tiveram alterações sanguíneas, apareceu no exame, alterou tal, tal. Elas não sabiam que estavam tomando determinado medicamento que causava tal coisa. Tava todo mundo lá sem saber o que estava tomando, tanto o placebo quanto as pessoas que estavam tomando o medicamento. Eles foram embora, passaram-se 5 dias, voltaram para esse estudo e eles tomaram, todos os grupos tomaram placebo. Aqueles 18 que haviam tomado o remédio que de fato causaria alteração sanguínea, tomando placebo, houve alteração sanguínea. Isso é inacreditável. Eu vou encontrar esse estudo e eu vou deixar aqui embaixo. Em relação ao Pavlov, ao Skinner, eu vou deixar aqui embaixo também para vocês analisarem, tá? Inclusive o vídeo do Tesla. Mas isso é a prova de que se a gente muda, se nós mudarmos o nosso comportamento, principalmente em emparelhamento de novos hábitos, você vai conseguir largar a adicção. Não é fácil? Não, é óbvio que não é fácil. Porque além do físico, a gente tem o químico, o corpo vai sentir. Mas o que vale mais? O que você manda em você? Ou o que uma porcaria vai mandar no seu corpo e acabar com a sua vida? Einstein já dizia
que o princípio de loucura é você ter determinadas atitudes iguais, buscando resultados diferentes. Isso é impossível. Você vai ficar batendo martelo, esperando que saia alguma coisa? Até que hora você vai bater a cabeça? Virar a chave, ficar tudo escuro e depois ficar se arrependendo? Isso em todo tipo de comportamento, até falar demais. Eu conheço gente que, depois de um dia que saiu comigo, fica quase que o dia inteiro, no dia seguinte, falando: ai, mas eu falei muita coisa. Ai, meu Deus, mas eu passei vergonha. Ai, meu Deus, não sei o quê. A bebida faz a gente realmente perder o senso de juízo, né? Mas a questão aqui é: se o arrependimento bate na porta e se existe alguma coisa destrutiva, alguma coisa tá errada. E se você for um ignorante falar pra mim que, mas eu uso droga aqui, eu fumo e eu produzo mais, porque de fato existe. Cadê? Eu tenho até uma revista aqui que tá falando sobre a maconha. Eu não vou mentir, de fato existe pessoas que levam uma vida normal, mas a partir do momento que ela te atrapalha, tá errado. E posso ser bem franco? Assim, porque eu conheço muita gente adicta. Muita gente adicta que acha que não é. Não, eu só bebo de final de semana. Você é alcoólatra. Não consigo passar um final de semana sem beber, mas eu não atrapalho minha semana. Óbvio que você atrapalha a sua semana. Os efeitos já são comprovados. E se você usa alguma substância para sair da realidade, a sua vida não tá boa. Se você usa alguma coisa para sair da sua psique, do seu estado natural, alguma coisa não tá certa. Você pode até defender o uso medicinal, tal, que de fato existem estudos agora do LSD que, que abre a cabeça, tal. A droga, ela não é só a droga ilícita. A droga é um mecanismo de fuga da sua realidade. E quando você foge da sua realidade porque ela não está agradável, tem alguma coisa errada. Então, retomando todo o processo, para você ter uma vida plena, que eu falo, uma vida não saudável, porque eu posso falar isso se a gente come gordura, tal, não uma vida saudável, mas uma vida que você mande em você, né? Você precisa abrir a nota do seu celular, ou um caderno, ou alguma coisa, analisar o contexto que é feito o seu comportamento de adicção, entender a emoção antes de utilizar, antes de fazer o seu comportamento e depois, analisar o ambiente da sua fuga, entender a diferença entre resposta habitual e extinta e fazer um emparelhamento de novos hábitos. Apenas com o emparelhamento de novos hábitos você vai largar o seu vício. Eu garanto. Eu garanto. Eu sou novo, eu tenho 30 anos de idade e no período da pandemia eu perdi um pouco o meu senso de juízo. Eu ainda vou contar a minha história de superação aqui, mas eu quero muito que a minha mensagem chegue para mais pessoas. É por isso que eu conto com o seu like, com o seu comentário. Eu recebo muita mensagem no meu Instagram, Rafael S. Neto. Eu recebo muita mensagem no meu Instagram. Eu peço para essas pessoas que enviam mensagem no meu Instagram que comentem aqui no vídeo. Para mostrar que as pessoas não estão sozinhas. E, gente, não é vergonha nenhuma a gente dar a cara a tapa. Não é vergonha nenhuma a gente mostrar quem nós somos de verdade. Eu prefiro muito mais uma pessoa que me conta a verdade de quem ela é do que uma pessoa que se esconde e não é autêntica. Eu não preciso provar nada para ninguém. Tampouco você. Eu acredito que se você está assistindo isso aqui é porque você é uma pessoa do bem.
É uma pessoa que quer mudar seu comportamento, assim como eu tô mudando o meu. Eu não sou um santo, não. Eu tenho muita coisa para melhorar. Mas muita coisa. E às vezes nesse período de ausência, são os períodos que eu mais fico refletindo comigo mesmo. Uma das melhores tomadas de decisões que eu tive na minha vida foi sair do meu habitat, onde eu estava habituado, acostumado, e vir para uma realidade nova, onde eu não tenho amigos, onde eu não tenho ninguém. Eu tenho a minha família que eu converso todos os dias e que eu morro de saudade. Morro de saudade. Vocês não têm ideia a angústia que eu passo às vezes de dor, de saudade da minha mãe. Muito do meu comportamento vem de coisas da infância? Com certeza. Até porque eu fui criado por seres humanos e seres humanos erram. Mas eles não erram com a intenção de errar. Eles não erram com a intenção de errar. É porque eles passaram por tal provação e não quer que você passe por isso. Mas a interpretação de cada um é diferente. Foi aquilo que eu falei. Diante do mesmo estímulo, o ser humano vai ter respostas diferentes. O meu maior medo na minha vida foi perder o meu avô que me criou, o meu pai. É perder o meu avô, o meu maior medo na vida. E eu vou confessar uma coisa pra vocês, que ele falava isso com, assim, para eu estudar, pra eu me dedicar. Ele falava assim: "Netinho, você precisa estudar bastante, se esforçar, trabalhar, ser uma boa pessoa, se dedicar, porque quando o pai não estiver mais aqui, eu não vou poder mais te ajudar." Eu fiquei até os meus 12 anos de idade, até os meus 12 anos de idade, indo na cama dele enquanto ele estava dormindo para ver se ele estava respirando. Ele teve o mesmo comportamento com o Ricardo, que é meu tio, que é como se fosse um irmão, cresceu comigo. O Ricardo é um gênio. Acho que foi com 26 ou 27 anos ele já era vereador de Ribeirão Preto, hoje ele é deputado federal. Eu me espelho muito nele, porque ele é muito dedicado, uma pessoa honesta, extremamente humilde, minha família inteira. Mas é isso, é um estímulo com respostas diferentes. Enquanto eu saía à noite, eu lembro, o quarto do Ricardo era do lado meu e a gente não tinha ar-condicionado na época. Nem agora eu tenho, mas naquela época eu não tinha ar-condicionado. E aí eu saía do quarto pra dar uma volta à noite com meus colegas, tomar cerveja, fumar. Eu comecei tudo muito cedo. E eu lembro que ele ficava estudando, lendo. Então ele escutou o meu avô, o meu pai, eu chamo meu avô de pai, e ele teve uma resposta diferente de determinado estímulo. Meu avô errou, meu pai errou? É óbvio que não. As intenções dele foram as melhores. Não culpo ele pelo caminho que eu tomei na minha vida. Até porque eu tô trilhando o caminho. Eu tive os meus momentos de euforia, eu tive os meus momentos de bagunça, e agora eu tô aqui, me dedicando, estudando. E, se Deus quiser, contribuir, nem que for uma unha do que ele fez, para ajudar as pessoas dessa maneira. Então eu espero que você tenha compreendido que para você largar uma adicção, um vício, você tem que entender o contexto, a razão, as emoções que você sente, a raiz de tudo isso. Ah, mas vai ser uma fórmula mágica. Eu vou descobrir que eu fumo porque quando eu era criança eu via minha avó fumando, a minha avó morreu e eu quero fumar. Não, não vai ser uma mágica. Mas pode ter certeza que você sabe que quando você souber a raiz da sua adicção, já é meio caminho andado. O resto
é força de vontade, bater no peito e falar que quem manda aqui sou eu, meu amigo. Obrigado, gente.